Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no Concurseja. Hoje, nós vamos fazer uma análise bem profunda. Vamos mergulhar num tema que é, assim, a base de muita coisa no direito: a filosofia do direito. Exato. É um tema que às vezes assusta um pouco, né? Parece muito abstrato. Pois é. E a nossa ideia aqui é justamente desmistificar um pouco isso. Vamos usar como guia um material introdutório para entender o que é essa tal de filosofia jurídica. Por que ela é tão importante, sabe? E quais são as ideias centrais, de um jeito que fique claro para quem está começando agora a se interessar pelo mundo jurídico ou mesmo para quem já está na área e quer revisitar os fundamentos. É isso aí. Descomplicar sem simplificar demais, né? Porque a profundidade é importante. Perfeito. Então tá, para começar, vamos direto ao ponto, né? O que é, afinal, a filosofia do direito? Do que a gente está falando exatamente? Bom, de forma bem direta, a filosofia do direito é aquele ramo da filosofia que se volta para o fenômeno jurídico para pensar sobre ele de forma crítica, sabe? Ela não está preocupada só em descrever quais leis existem num país X ou Y. Hum, não é só saber o que está no código, então. Não mesmo. Ela vai além. Ela quer investigar os fundamentos, os valores que estão por trás dessas leis. Qual o propósito do direito na sociedade? Ela faz perguntas do tipo: o que é que faz algo ser considerado direito? Existe uma ligação obrigatória entre o direito e a ideia de justiça? Ou ainda, por que a gente deve obedecer às leis? Qual a base para isso? Entendi. São perguntas bem fundamentais mesmo. São sim. E, tradicionalmente, a gente divide um pouco as áreas de estudo dentro dela. Tem a teoria da ciência do direito, que pensa sobre como a gente conhece o direito, como se produz o conhecimento jurídico. Tem a teoria do direito propriamente dita, que estuda conceitos como norma, validade e ordenamento jurídico. Há coisas que a gente vê bastante na faculdade, né? Exato. E tem também a ética jurídica, que discute quais valores o direito deve proteger, qual o papel da moralidade nisso tudo. É um campo bem vasto. E é legal frisar, né, que isso não é só uma discussão teórica lá longe da realidade. Pelo contrário, é uma ferramenta super importante para a gente poder questionar as normas que existem, Com certeza. para a gente poder avaliar se elas são justas, se cumprem o papel que deveriam, e para entender essa ligação que é super complexa entre o direito, a moral, a ética, a política, o poder, Uma ligação que está sempre presente, né? Mesmo quando tentam separar. sempre. Não é à toa que, aqui no Brasil, o estudo da filosofia do direito é considerado essencial na formação de qualquer profissional da área jurídica. Tem até uma resolução do Conselho Nacional de Educação, a Resolução CNCES número 9 de 2004, que coloca ela como componente curricular obrigatório. Precisamente. Isso mostra o reconhecimento da importância de formar juristas com capacidade crítica, que não sejam meros repetidores de lei, mas que pensem sobre o sistema. Exato. E falando nesses fundamentos, um debate que é clássico, que atravessa séculos, é aquele entre o direito natural e o direito positivo, né? Ah, sim, esse é um ponto central e que gera muita discussão até hoje. Vamos tentar simplificar um pouco. O direito natural, ele se refere a um conjunto de princípios que seriam, digamos, universais, permanentes, inerentes à própria natureza humana ou à razão. Coisas como o direito à vida, à liberdade, à dignidade. Seriam direitos que a gente teria só por ser humano, independentemente do que diz a lei de um país específico. Essa é a ideia central do justnaturalismo mais clássico, sim. E, por outro lado, a gente tem o direito positivo. Esse é o direito posto, ou seja, o conjunto de normas que foram efetivamente criadas e impostas pelo Estado, por uma autoridade reconhecida, num determinado tempo e lugar. É a lei, isso está no Diário Oficial, a decisão do juiz, a Constituição escrita. Que é o direito que a gente estuda mais no dia a dia, geralmente. O que está valendo. Exato, é o direito vigente. Agora, o que é fascinante aqui é observar a tensão histórica entre essas duas ideias. Será que o direito positivo tem que respeitar o direito natural? Uma lei injusta que viola um direito natural fundamental, ainda assim é direito válido?
Essas são as grandes questões, né? Exatamente. E a gente vê reflexos disso na nossa própria história e no nosso sistema atual. A nossa Constituição Federal de 1988, por exemplo, ela é um exemplo muito claro de uma tentativa de positivar, de trazer para dentro do direito escrito muitos desses princípios que eram historicamente ligados ao direito natural. Ah, como no artigo 5º, que tem aquela lista enorme de direitos e garantias fundamentais. Perfeito. Ali você tem a vida, a liberdade, a igualdade, a propriedade, muitos deles considerados direitos naturais em diferentes tradições filosóficas, agora incorporados como normas jurídicas máximas do país. É uma tentativa de harmonizar, de fazer o direito positivo refletir esses valores tidos como fundamentais. E essa busca por incorporar princípios, por valores, isso nos leva direto para outra palavra-chave nesse campo, que é a justiça, né? Sem dúvida, justiça é talvez o grande horizonte ético do direito. Desde lá da Grécia Antiga, com Aristóteles, aquela ideia clássica de dar a cada um o que é seu, né? A justiça distributiva, corretiva. Uma ideia que parece simples, mas é bem complexa de aplicar. Muito complexa. O que é o seu de cada um? Como medir isso? Mas a ideia central permanece. O direito aspira ou deveria aspirar à realização da justiça. No nosso contexto brasileiro, isso é muito forte. A própria Constituição fala em construir uma sociedade livre, justa e solidária. A justiça não é só um ideal filosófico distante, ela é um valor que deve orientar a interpretação e a aplicação de todas as leis. Faz todo sentido. Mas imagino que diferentes formas de pensar o direito, diferentes correntes filosóficas, devem enxergar essa relação entre direito e justiça de maneiras distintas, né? Com certeza. Existem várias correntes, mas a gente pode destacar três principais que ajudam a entender o panorama. Primeiro, o jusnaturalismo, que a gente já mencionou um pouco. Aquele do direito natural. Isso. Para um jusnaturalista mais radical, uma lei que seja profundamente injusta, que viole gravemente os princípios do direito natural ou da razão, dependendo da vertente, simplesmente não seria direito de verdade. Perderia sua validade ou sua obrigatoriedade moral. Ou seja, lei injusta não é lei. Essa é a máxima que resume bem essa visão. O direito natural seria superior ao positivo. Essa corrente teve uma influência gigantesca, por exemplo, nas declarações de direitos humanos, como a Declaração Universal de 1948, e, como falamos, inspira muito a nossa Constituição, especialmente ao colocar a dignidade da pessoa humana lá no artigo 1º, inciso 3, como um dos fundamentos da República. É a base de tudo. Entendi. E qual seria a visão oposta a essa? A grande contraposição veio com o positivismo jurídico. Aqui, o foco muda completamente. O positivismo, especialmente na versão mais conhecida de Hans Kelsen, com sua teoria pura do direito, vai defender uma separação conceitual rigorosa entre direito e moral, entre direito e justiça. Como assim separar? Para o positivista, direito é aquilo que é posto pela autoridade competente, seguindo os procedimentos estabelecidos pelo próprio sistema jurídico. A questão de ser justo ou injusto, bom ou mal, é uma questão moral, ética, política, mas não uma questão que define se algo é ou não é direito. Ah, então uma lei poderia ser válida, ser direito, mesmo sendo considerada injusta por muita gente? Exatamente. A validade da norma viria da sua fonte formal, quem a criou e como, não do seu conteúdo material, se é justa ou não. Essa abordagem foi fundamental para dar cientificidade ao estudo do direito, para organizar os sistemas legais modernos, para dar segurança jurídica. Faz sentido. Em termos de previsibilidade, né? Saber o que esperar da lei. Sim, segurança e objetividade foram grandes ganhos. Mas, claro, o positivismo também recebeu muitas críticas, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Imagino que por causa das leis nazistas e fascistas, né? Que eram formalmente válidas. Precisamente. A crítica era que um positivismo muito radical poderia acabar legitimando atrocidades, desde que fossem feitas dentro da lei. Essa crítica abriu caminho para uma terceira grande corrente, muito influente hoje, que é o neoconstitucionalismo ou pós-positivismo. Novo constitucionalismo? Isso. Surge nesse contexto do pós-guerra, com as novas constituições europeias e depois em outros lugares, como o Brasil com a Constituição de 88. A ideia central aqui é reafirmar a força normativa da Constituição, mas não só da sua estrutura formal,
e sim principalmente dos seus princípios e direitos fundamentais. Então volta a ideia de valores, mas agora dentro da própria Constituição. Exatamente. A Constituição passa a ser vista como carregada de valores: justiça, dignidade, igualdade, etc. E esses valores, esses princípios, têm força jurídica direta. Eles não são só ideais bonitos. Eles devem guiar a interpretação e aplicação de todas as leis, e podem até mesmo levar à invalidação de leis que os contrariem. É uma tentativa de reaproximar direito e justiça, mas sem voltar a um direito natural vago, e sim ancorado nos princípios positivados na Constituição. Entendi. É como se a própria lei maior trouxesse esses critérios de justiça para dentro do sistema. Perfeito. Essa visão é super relevante no Brasil hoje, né? Fundamenta muitas decisões do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. E como a gente vê isso na prática? Como essa filosofia toda desce para o dia a dia do direito aqui no Brasil? Você mencionou o STF. Sim, a influência é enorme. Primeiro, na própria estrutura da Constituição de 88, que é super principiológica, cheia de direitos fundamentais que demandam interpretação e concretização. Aí você vê decisões do STF que são marcos. Tipo quais, por exemplo? Por exemplo, o reconhecimento da união estável para casais do mesmo sexo. Não havia uma lei específica dizendo isso claramente, mas o STF interpretou a Constituição, os princípios da igualdade, da dignidade, da proibição de discriminação e entendeu que essa proteção deveria ser estendida. Entendi. Usou os princípios para ir além da letra fria da lei, digamos assim. Exato. Outro exemplo forte é a declaração do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro. O STF reconheceu que a situação das prisões violava massivamente tantos direitos fundamentais, dignidade, integridade física, saúde, que era incompatível com a Constituição como um todo, exigindo medidas estruturais do poder público. Isso é puro neoconstitucionalismo na prática. Nossa, são exemplos bem impactantes mesmo. E não é só na Constituição ou no STF. Mesmo leis comuns, como o Código de Processo Civil de 2015, trazem isso. Tem um artigo lá, o artigo 8º, que diz expressamente que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando princípios como proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Quer dizer, a própria lei processual manda o juiz olhar para além da regra específica, olhar para os valores, para os fins sociais. Exatamente. É a filosofia jurídica incorporada na legislação do dia a dia. Isso mostra como aquela separação rígida que o positivismo pregava entre direito moral, na prática, é muito mais complexa no nosso sistema. É verdade. Isso puxa justamente esse gancho. Qual é, então, a relação entre direito e moral no nosso ordenamento? Porque parece que eles se misturam bastante, né? Eles se misturam, mas não são a mesma coisa. É uma relação bem intrincada. Embora o positivismo clássico, como método, tenha buscado essa separação para analisar o direito como ele é inegável que o direito brasileiro, especialmente pós-88, está carregado de valores morais. Como a dignidade, que a gente já falou tanto, a boa-fé nos contratos, a função social da propriedade. Exato. Todos esses são conceitos que têm uma raiz moral evidente, mas que foram incorporados pelo direito e se tornaram jurídicos. Agora, isso levanta uma questão importante. A relação não é de identidade total. Como assim? Nem tudo que a sociedade considera imoral é necessariamente ilegal. Por exemplo, mentir para um amigo pode ser considerado imoral por muitos, mas geralmente não é um crime, a menos que configure algo específico, como um estelionato ou falso testemunho. Entendi. A esfera da moralidade é mais ampla que a do direito. Pode ser vista assim. E o contrário também acontece às vezes. Algo pode ser legal, estar na lei, mas ainda ser considerado imoral por parte da sociedade. Pense em certas brechas fiscais usadas por grandes empresas, que são legais, mas podem ser vistas como moralmente questionáveis. Faz sentido. Existe uma área de intersecção grande, mas também áreas onde cada um opera de forma mais autônoma.
Exatamente. O direito seleciona certos valores morais que a sociedade considera fundamentais, como a vida, a liberdade, a dignidade, a segurança, e os transforma em normas obrigatórias com sanções para quem as descumpre. Mas ele não tem a pretensão nem a capacidade de regular toda a consciência moral individual ou toda a ética social. É um diálogo constante, complexo, e a filosofia do direito ajuda a gente a entender justamente essa complexidade. Perfeito. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o que tudo isso significa? Dá para dizer que a filosofia do direito, no fim das contas, não é só um exercício abstrato, um luxo acadêmico. De jeito nenhum. Ela é, na verdade, uma lente essencial, uma ferramenta vital para a gente conseguir entender o direito de uma forma mais profunda. Não só conhecer as regras do jogo, mas entender por que o jogo é jogado dessa forma, quais são os valores em disputa, se as regras são justas. E para poder criticar e, quem sabe, ajudar a melhorar esse jogo, né? Exatamente. Ela nos permite questionar os fundamentos, avaliar a justiça das leis e das decisões e buscar uma aplicação do direito que seja mais conectada com os valores humanos que a gente considera essenciais, como a justiça e a dignidade. É fundamental para uma prática jurídica mais consciente e mais humana. Faz toda a diferença ter essa visão. Muita diferença. E talvez para a gente pensar um pouco mais além, fica uma reflexão final, né? A gente vive num mundo que está mudando numa velocidade impressionante. Verdade. Tecnologia, inteligência artificial, bioética, questões ambientais. Exato, são desafios novos que o direito precisa enfrentar. E aí, como é que essa capacidade crítica, essa reflexão sobre os fundamentos e os valores que a filosofia do direito nos oferece, pode nos ajudar a interpretar e até a moldar o direito para responder a esses novos desafios? Como fazer isso sem perder de vista aqueles valores fundamentais de justiça e dignidade que, no fundo, são a base do nosso pacto social? Uma pergunta excelente e super atual. Realmente algo para a gente continuar pensando. Bom, acho que conseguimos dar um bom panorama sobre o que é e por que importa a filosofia do direito, né? Acredito que sim. É um convite para continuar explorando porque o tema é vasto e fascinante. Com certeza. Então fica aqui o nosso agradecimento pela atenção de todos que nos acompanharam neste mergulho na filosofia jurídica. Esperamos que tenha sido útil e que tenha despertado ainda mais o interesse por essa área tão importante. Disponíveis aqui no canal Concurseja, para continuar aprofundando seus estudos no direito. Nos vemos na próxima. Até lá!